Nós estamos na rádio Coração do Mundo, da Fundação Chico Xavier. E hoje nós estamos aqui com um jovem que é daqui da nossa cidade e que criou uma ONG, uma associação, segundo os jornais da nossa cidade, com a seguinte destino: nasceu aqui para o mundo. Nós estamos falando com o nosso Wagner. Wagner irmão. Como vai você, Wagner? Como diz o nosso amigo Carlos, né? Excelente, né? Muito bom. Graças a Deus a gente está tentando caminhar, né? Caminhar na luz, ou caminhar através dos ensinamentos, né? Que a gente vem recebendo da nossa querida doutrina. Eu queria que você contasse para nós as suas experiências com a Fraternidade Sem Fronteira. O que ela tem feito, quais as experiências que você tem encontrado na África e, na verdade, no mundo, né? Porque além do nosso país, você tem outros contatos. Então, é uma experiência, você falou bem, uma experiência extraordinária para nós que estamos inseridos num projeto social, num projeto humanitário. Realmente, quando a gente está disposto a aprender, a gente aprende mesmo, né? Mas a gente tem que estar disposto a aprender, né? E é muito interessante, já falando disso, porque você só aprende quando você se coloca no mesmo nível. Porque uma vez que você se coloca acima, e é importante, eu acho, falar disso em qualquer projeto, em qualquer situação, toda vez que você se coloca acima, você para de aprender. Porque você já se colocou acima de alguém, você já se achou melhor. Pronto, a partir disso você não aprende nada. Nesse projeto, a gente trabalha o exercício da fraternidade justamente a partir da gente mesmo, o exercício de tentar olhar o outro como irmão. E ninguém é maior, ninguém é menor. Todos nós estamos da mesma estatura espiritual. Quando acontece isso, aí há aprendizado, porque você consegue enxergar no outro, seja esse outro quem for, isso que é muito legal, né? Então eu vou dar alguns exemplos de aprendizagem que a gente fica assim espantado com tamanho aprendizagem. Olha só, olha que coisa simples. Por exemplo, eu estava em África e aí uma caravana muito grande porque assim, hoje está indo mais de 400 caravaneiros por ano para o projeto. Do Brasil, né? Do Brasil e fora do Brasil. E aí estávamos lá em torno de umas 25 pessoas, médicos, engenheiros, dentistas, tá, enfim. Estávamos ali e de repente tem um jovem que tira um babalu, aquele chiclete, né? Babalu, tira do bolso e vai chupar o babalu. No que ele ia chupar o babalu, apareceu algumas crianças. Ele só tinha um, e ele, como um bom filho de um evangelizador, né, espírita, deu o babalu para a criança. No que ele deu o babalu para a criança pegou e chegou, porque lá em África nunca é uma criança, são muitas, né? Tudo é muito. Tudo é muito. E aí essa criança, quando pegou o babalu, chegou várias outras crianças. Aí ele chegou umas 10 crianças, ele pegou o babalu e dividiu o babalu em 10 pedacinhos. Em 10 pedacinhos. Então a caravana que estava ali assistindo aquilo, porque uma bala, um pirulito, um doce... Muito pequeno. Não, e é maravilhoso, porque eles não têm acesso ao doce, à bala, né? Então, e todo mundo ficou espantado, né? Porque as nossas crianças já colocariam na boca. Rapidinho, né? Fecharia, fica segurando papel para ninguém perceber que ele está chupando. Exato. Bala. E aquela criança, então, de forma muito natural, foi dividindo 10 pedacinhos do babalu para todas as crianças. Bom, aí todo mundo ficou, né? Olha, o que é isso? E todo mundo refletindo, né, sobre aquilo. Aí acontece que nós vamos fazer uma visita para uma outra criança maior que chegou lá com HIV, muito sem assistência, a gente estava dando assistência à criança.
E estava todo mundo dentro da van cheia. Aí mais uma vez uma pessoa tira 6 pirulitos mais ou menos e deu para essa criança, né? O povo levando doce. 6 pirulitos e deu para essa criança. No que essa criança pegou os 6 pirulitos, ela coloca a cabecinha para fora, assim na janela, e começa a gritar. E nisso começa a aparecer crianças. E ela pega os pirulitos e começa a jogar certeiramente, sabe? Um para cada criança. E fica com um. Que interessante. O nome disso é Ubuntu. Então eu estou pesquisando agora, encontrando comunidades Ubuntu. Ubuntu é uma filosofia, é uma ética antiga africana que se perde no tempo, né? É muito estudado por Nelson Mandela, Desmond Tutu, né, que trabalhou justamente na questão do apartheid, né? Então trabalhou muito forte a questão do Ubuntu. Eu sou porque nós somos, né? Nós não podemos ser felizes sozinhos. A gente só tem condição de ser feliz quando você promove a felicidade do outro, né? Quando quando uma pessoa é afetada na aldeia, toda a aldeia é afetada, né? Então é um sentido de humanidade, né? Ubuntu quer dizer humanidade, humanidade para com todos, né? Quer dizer compaixão, né? E gentileza. E eu comecei a aprender então sobre compaixão vivencialmente, porque às vezes quando você pega o Evangelho, e eu comecei a estudar Ubuntu, e o Evangelho, segundo o Espiritismo, está recheado de Ubuntu. O Evangelho do Cristo está recheado. Eu tô falando Ubuntu porque eu encontro a mesma ética, a mesma filosofia. Mas de uma maneira simples e prática. Né? E prática. E vendo que muitos deles ainda conservam essa filosofia tão linda. Aí a gente começa a estudar, né, Joane? Então eu vou lá naquele livro A Caminho da Luz, né? Caminho da Luz, de Emmanuel, onde fala que Jesus tem nos acompanhado desde os primórdios, né? E todas as sociedades, toda a história antiga, Jesus tem enviado seus emissários, as verdades, né? Então isso vai nos chamando a atenção realmente, muitas vezes, quem sabe qual foi o emissário, né, que o Cristo enviou junto a essas comunidades antigas, africanas, os valores, então ninguém está abandonado, né? Quem será? A gente não sabe, se perdeu, né, na história. Então a gente começa a estudar isso e vivenciar. Então a gente teve experiências assim, por exemplo, agora a gente está iniciando um trabalho no campo de refugiados, no Malawi, que é mais um trabalho recente da fraternidade. E quando eu cheguei no campo, fui recebido por um jovem chamado Prince. E o Prince, numa gentileza, numa educação, né? Eu fui começar a conhecer a história do Prince. Ele morava no Congo, e no campo de refugiado tem muitas pessoas do Congo, né, a maioria, e tem problemas étnicos, políticos, né, e o pai dele foi tido como um dos que seriam contra a política atual. E quando acontece isso, eles dizimam mesmo, eles chegam, dizimam, matam todos, né? É algo assim, é um umbral. Maldade. É maldade, muita maldade, a gente vê isso, sabe? Matam, estupro, aqueles filmes que aparecem, Diamante de Sangue, é tudo verdade, sabe? A gente acaba conhecendo essa realidade, sabe? São regiões realmente muito inferiores no planeta. Então aconteceu que lá eles mataram, estupraram, depois mataram, e aí sobrou o Prince. E eles começaram a torturar o Prince porque não acharam o pai dele. Você é o filho mais velho, você deve saber. Torturaram o Prince até matar até o Prince desmaiar, queimar as costas dele, né? Ele desmaiou, eles acharam que ele tinha morrido. E nisso ele acorda outro dia,
depois do desmaio, não vê ninguém e sai fugindo. E foi parar no campo de refugiados, né? Esse rapaz, junto de outros, eu tive uma conversa de 3 horas com eles e ficava encantado. Eu não queria parar de conversar com ele, Jônia. Porque era um nível de conversa tão gostosa. Você não via nele nenhum ressentimento. Foi, gente, mas como assim? A tal ponto que, em determinado momento, eu parei e tinha uma pessoa, né, a Clarissa, que estava traduzindo para mim, e eu pergunto para ela, começo a verbalizar, eu falei, olha, pergunta para ele de onde que ele veio, de onde que esses caras vieram, pelo amor de Deus. Que não existe na Terra. Que não existe na Terra um negócio desse. Pelo menos onde eu conheço. Então, é muito difícil você achar. Existe muitos, né? Mas não é tão fácil, ainda mais você encontrar dentro de um campo de refugiado. Ele vira para mim e fala assim, olha, Wagner, então eu fiz a pergunta, de onde que vocês vieram? E ela fez a pergunta, né, em inglês, e ele respondeu, nós viemos de Deus, Wagner. Nossa. Sério que eu tô? Não, me arrepiei, falei, nossa. E ele falou olhando dentro dos meus olhos, né, nós viemos de Deus, Wagner. Aí para me deixar ele pergunta para mim, e você, Wagner, de onde que você veio? Do umbral. Não podia falar isso, né? Para não perder E eu refleti, aquilo me fez refletir também, né? Então as conversas dele te levam a uma reflexão, né? Não é uma conversa vã, não é uma conversa banal, tudo tem um sentido. Não é uma conversa sem sentido, porque às vezes a gente está aqui, a gente fala tanta bobagem, né? É verdade. E não, com eles não existe bobagem. Tudo tem sentido, né? Então ele devolve a pergunta para mim e eu respondo o mesmo nível, né? Para não passar vergonha. E então, o que você respondeu? Que eu era de Deus também. Saiu bem, né? Saiu muito bem. Na verdade, não somos de Deus, só que a gente não teria essa resposta. Eu não teria essa resposta. Quer dizer, eu ia dizer assim, ó, eu sou do Brasil. Sim. Porque é a nossa referência, né? É a nossa referência. Então, para ver, esse é um espírito Ubuntu que eu encontrei. E aí, como eu estava no campo... você pesquisa essa filosofia de vida? Nem a filosofia, né? É vida mesmo, né? Então, hoje, quando você vai nas próprias redes sociais, você acha, você pesquisa, né, na internet, mas eu estou estudando, por exemplo, a Desmond Tutu, né? Eu estou preparando um estudo para inclusive falar em palestra, já comecei a falar. Desmond Tutu ganhou o Prêmio Nobel da Paz, que é aquele arcebispo anglicano da África do Sul, que lutou junto com Nelson Mandela, né, para a libertação, né, da questão do apartheid. E hoje é um dos grandes líderes, né, também espirituais da atualidade. Também Dalai Lama, você encontra muitos conceitos. Quando você estuda o conceito Ubuntu, quando você fala sobre compaixão, né, aí eu vou lá também em Dalai Lama. Tem um livro muito interessante, que é um diálogo entre Desmond Tutu e Dalai Lama. Disso nasceu um livro, falando sobre os valores, sobre ética, sobre a vida deles, né? Sobre a experiência de hoje eles serem considerados pessoas que são felizes, né? O caminho da felicidade, como que eles conseguem. E nisso eles falam também bastante, principalmente Desmond Tutu, fala bastante sobre o Ubuntu. Nelson Mandela também fala sobre o Ubuntu. A África do Sul trabalha mais esse conceito. Eles usam a expressão ou é a vivência do conceito? Eles trabalham a vivência, porque isso ajudou muito a libertação, né? Esse conceito de humanidade, porque quando você vê o Nelson Mandela olhando o branco, depois que ele assumiu, né? Enquanto presidente, e todos queriam que ele realmente acabasse com os brancos, inclusive os negros, né, que apoiaram. Principalmente os negros. Claro. E a visão dele, não, é que ele era o irmão, o outro também é irmão, o outro é a humanidade, né? Então esse conceito também de humanidade ajudou
nessa formação desse pensamento, né? Igualitário, humanitário, todos nós somos um, né? Toda a humanidade é uno, né? E que a gente não pode caminhar sozinho, que nós dependemos um do outro para sermos o que somos. Nós dependemos um dos outros para ser, nós precisamos do outro para ser o que somos. É a pura verdade, né? É só trazendo para a nossa realidade. O que ele quer dizer isso? Ele diz que nós dependemos, nós somos seres que dependemos uns dos outros. E a sociedade trabalha justamente o contrário. Não, você é independente. Ninguém é independente. Verdade. Nunca fomos independentes e não seremos independentes. Não tem como. Não tem como, nós somos interdependentes. Nós precisamos um dos outros para sermos nós mesmos. Então essa é que a ética trabalha. E isso é muito claro. Só que o mundo fala outra coisa para nós. Você é o cara, né? Cara, você tem direito a tudo. E você é independente. Mentira, não é. É isso que eles tratam. Não, isso não é verdade. Porque quando você nasceu, você dependeu da tua mãe, você dependeu do professor, dependeu do tio, da tia, você dependeu do irmão mais velho. E outra, quando você ficar velhinho, você vai depender de quem? Você vai continuar, né, mantendo toda a sua força? Não. Você vai depender novamente dos filhos, do neto, de alguém que vai poder te sustentar e cuidar de você. Se a gente amplia isso, né, você vê, nós dependemos de tudo, né, alimentação, roupa, né, cortar o cabelo, tudo nós dependemos do outro, né. Você não estaria com essa roupa se alguém não plantou o algodão, não desmatou, fez todo o processo, né, e a gente nem lembra disso. Pronto, exatamente. É isso que eles tratam mesmo, né? O professor, né? É sempre alguém... Nós nunca somos autorais, por exemplo, né? O que eu estou falando aqui, eu já li, eu já escutei, eu já vi, eu me inspirei, a minha família, meus pais, né? Eu observei, então eu não sou autoral, né? Então nada de que, não, isso aqui é meu, não, nada é nosso. Tudo teve um passado, a gente herdou isso de uma humanidade, né? De muitos séculos. Então acho que você respeitar essa humanidade que veio antes, né? Respeitar seus pais, seus avós, tataravós, quem você já não sabe mais, mas que contribuiu de alguma forma para ser o que você é hoje, né? Então isso é muito lindo isso, né? E aí você olha para trás com respeito e com gratidão por todos aqueles que vieram antes de você, né? E isso te dá então muito mais força, porque aí você se integra à humanidade. É aquilo que eu comecei dizendo no início, você se iguala ao outro e se sente igual ao outro, nem mais e nem menos, né? E isso é a força da filosofia. E é isso que Jesus nos ensina. Com certeza. O Espiritismo está lotado disso, né? Lotado. Quando eu falei de compaixão, eu estava falando... Você foi olhar no Evangelho? Foi. E piedade, por exemplo. A piedade é o sentimento que mais te aproxima dos anjos. É a irmã da caridade. Caritas. Irmã da caridade. Olha só. É isso. Primeiro, nunca deixar de sentir esse sentimento que te comove as fibras mais íntimas, né, do teu coração. Então, a compaixão, e aí ele fala sobre, nós estamos falando aqui sobre piedade, ele fala sobre compaixão, que é a mesma coisa, você sentiu compadecer. O samaritano, como que ele vai ajudar? Primeiro ele se sentiu de compaixão por aquela pessoa que estava caída. A partir do sentimento de compaixão, que é sentir a dor com ele, eu senti a dor dele, nós sofremos juntos naquela dor. A partir daquele momento, ele começa a se movimentar e ajudar. E é isso justamente que eles dizem no Ubuntu. Quando você tem compaixão, você se movimenta em prol do outro. Então você não julga, você é gentil, você tem mais
mais amor, na realidade, né? São adjetivos, são valores que trabalham o sentimento. E nisso que essa visão de humanidade, né? Coisa linda, né? Me fala uma coisa, assim, o que mais te comove, o que mais te faz essa compaixão lá na África? Porque você foi movido, a gente sabe, né, toda a sua história, que você foi movido por um sonho desde a infância, que você foi para a África sem saber bem para onde que você ia e ficou lá perdido uns dias, até que encontra, né, aquele rapaz, e aí você começa esse trabalho de ajuda, e que foi tão pequeno no começo e hoje está no mundo. Então, Jônia, assim, o que me moveu não foi minha bondade, não. Não, bom você não é. Deixa eu deixar bem claro. Obrigado por você. Porque nós não somos. Não somos, não é bondade. Então, para a gente deixar bem claro, porque às vezes pessoas estão ali falam, mas a pessoa, ele é bom, não é não, né? Ponto. O que me moveu é o compromisso espiritual. Hoje, depois de passado longo tempo. E quantos anos já para terminar? Já vai depois esse ano vai fazer 10 anos de fundação, quando a gente fundou aqui, né? Isso vai ser em novembro que a gente faz 10 anos. Então tem 9 anos mais ou menos de atividade constante. Mas o que eu posso dizer, é um compromisso. Antes mesmo, quando eu contei a história da dor e tal, que às vezes não dá tempo de contar tudo, mas tem um aspecto bem interessante que tem duas coisas que eu vejo, que eu via, e eu estava no mundo espiritual e eu não tenho dúvidas disso. Em algum momento da história espiritual, eu estava no mundo espiritual e aí eu estava de joelho chorando copiosamente de frente a uma senhora, dizendo que eu cumpriria, eu estava com remorso, mas com uma força muito grande. Eu dizia, uma coragem, e eu assumi aquilo diante de mim e dela. Foi tão forte que eu lembro que quando eu tinha essa dor muito forte, antes de abrir o projeto, né, eu me via, na dor eu me via me ajoelhado, várias vezes eu me via ajoelhado em frente a essa senhora, né, prometendo. Ela é negra? Não é negra. E eu ajoelhava e eu dizia que eu ia cumprir com aquilo. Então, antes do próprio projeto em si, eu sentia essas dores enormes. Até para caminhar eu tinha que concentrar, para trabalhar eu tinha que concentrar. Inclusive nós conversamos disso, você foi visitar quando eu tinha uma empresa, e tenho até hoje, e eu cheguei até a conversar das dores que eu tinha contigo, né, que eu não sabia exatamente o que significava aquilo, não sei se você lembra disso. Sim. Então era aquela busca, e eu via então, passado todo esse período, mais então quase 10 anos dessas dores, né? Eu escrevendo pro Divaldo, né? E ele me respondeu, assim, eu falando sobre algumas questões, né? E ele me fala assim: Joana de Ângeles está aqui do meu lado, afirmando-me que você. E quando eu fui lendo, ia lembrando do que eu via, da cena. Que você firmou um contrato no mundo espiritual. E ela está me dizendo que você tem cumprido conforme o acordo que você fez no mundo espiritual. Olha, que coisa linda! Eu sabia disso. Então, assim, então ele verbalizou algo que eu tinha certeza, né? Ele confirmou que eu tinha certeza. Então, voltando à pergunta, né, o que me moveu foi um compromisso. Hoje eu piso, hoje eu tenho clareza. E ainda mais ensinado por Joana de Ângeles. E agora Joana de Ângeles, então eu posso falar, tranquilo. Eu fiz um compromisso no mundo espiritual, lembro do compromisso, e eu só não sabia exatamente o que era. Eu fui descobrir ao longo de muitos anos de trabalho, e quando eu me pacifiquei, né, as dores foram passando, e eu me pacifiquei no trabalho. Então eu entrei no trilho. Era isso, essa é a minha missão, essa é a minha vida. Então,
eu não vacilo mais. Eu encontrei. Isso você tem absoluta certeza? Eu tenho absoluta certeza. Isso me dá paz. Isso me trouxe paz, né? Hoje eu tenho, eu só olho para frente, né? No que se refere à obra, ao trabalho humanitário, eu tenho uma certeza de tudo que eu estou fazendo, porque eu estou em paz, né? Então, sei lá, é muito interessante tudo isso, né? Para mim, essas descobertas assim são fantásticas, né? Não, isso é fenomenal, né? Mas olha que coisa interessante, né? Como que é importante a gente conhecer a doutrina e saber que existe esse mundo espiritual e que existem esses compromissos, que muitos, a maioria de nós, não temos certeza, né? A doutrina espírita, eu entrei na doutrina espírita pela caridade, porque eu vi o Chico fazendo caridade, eu achei lindo o espiritismo pelas portas da caridade. A partir daí nunca mais parei, mas o conceito, o estudo, a clareza que a doutrina espírita traz é extraordinária. E eu acho que eu não teria esse discernimento, não teria esse norte que hoje eu tenho se não tivesse a base espírita, o conhecimento espírita, para que eu pudesse, em muitos e muitos momentos de desafios grandes na causa, me permanecer firme, consciente, né? Consciente. Porque dores você tem, provações qualquer um vai ter, né? A Terra é um mundo de provas, de expiações, mas a doutrina espírita te dá uma lucidez. Você pode estar suor de sangue, sabe? Mas você sabe que é o caminho. Que é o caminho, que é isso que você tem que fazer. Que é isso que eu tenho que fazer, né? Essa clareza te dá força, esse discernimento te dá um norte, né? Então a doutrina espírita te dá um norte, né? Ela é uma bússola que te dá um norte para você não errar de novo, né? Verdade. A gente sabe que você é espírita, é assumido como nós somos, né? Assim, não tem vergonha de ser feliz. Não. Não tem vergonha de ser feliz. Mas a gente sabe também que a fraternidade, ela não está vinculada ao espiritismo. Você está, mas a fraternidade não. Como que você consegue separar isso? Porque você atende a todas as religiões, independentemente de ser espírita ou não. Exatamente, mas é porque o próprio espiritismo ensina isso, né? Quando você vai lá no capítulo Fora da Caridade não há Salvação, nas últimas frases ali, se não me engano, é uma mensagem de Paulo, né? Ele diz assim: todos os que praticam a caridade são discípulos de Jesus, independente da crença que pertençam. Então, isso é extraordinário, né? Isso dá uma visão sem fronteiras. Então, a base também da fraternidade é uma base desse conhecimento também, sem fronteiras. Então, é um organismo, ali não é um centro espírita, é uma organização que nasceu de um conhecimento, de uma base, e essa base é espírita. Mas necessariamente ela não tem que ser espírita. Porque ela nasceu com um objetivo, que não é de estudar a doutrina espírita como a casa, né? Ela nasceu com um objetivo humanitário, de ajudar nas regiões mais desafiadoras, nas situações mais pobres, enfim, de fazer uma movimentação em prol do bem. Então não há, e aí pegando então essa lição, todos aqueles que praticam a caridade são discípulos de Jesus, independente da crença a que pertençam. E era um sonho mesmo de juntar crenças, né? Agora a gente está com a renovação carismática, a maioria geralmente é espírita que vai, mas sempre tem evangélico, renovação carismáticas e católicas e tal, outras denominações. E agora foi um grupo em Madagascar e parte deles era da renovação, e vieram com uma força imensa, querem colocar em todo o grupo e divulgar o projeto, né? Porque encontraram lá o trabalho humanitário. E nisso, quando a gente está no trabalho, não quer dizer que você não vai falar sobre o espiritismo. Não, continuar falando sobre o espírito. Agora, não é que nós temos que nos
abster de ser. Não é isso. É o contrário. Você tem que ser você mesmo, com as suas crenças, com os seus valores, só que aí você tem que respeitar o outro também. O outro também pode vir com as suas crenças, com os seus valores, né? Então a gente precisa se afastar da crença. É sem fronteiras religiosas, sem fronteiras políticas, sem fronteiras de nacionalidade. Por isso que eu estou estudando Ubuntu, que Ubuntu é isso, né? Somos todos uma só humanidade, um só povo, um só coração, uma só aldeia. E é nesse sentido que eu acho que a gente tem que trabalhar. E é nessa missão que é a missão da fraternidade. As pessoas acham que é só levar ajuda à criança da África ou do Brasil ou outro tipo de situação. Não. Esse é um ponto. O outro, isso foi desde o início da abertura da organização. Ela trabalha justamente a organização, a junção de povos, de crenças, né? Para trabalhar justamente essa humanidade, nos aproximar em nome do amor, né? Que é, acho que, a lição do Cristo, a lição do Espiritismo e tudo mais. Que lindo, né? Hoje, nós já estamos, nosso programa já está finalizando, mas quantos postos de atendimento, quantas frentes de atendimento tem a Fraternidade Sem Fronteiras? Então, a gente tem 46 polos hoje de atendimento. Isso dividido, a gente está em Moçambique, Madagascar, Malawi, Senegal. A gente está dentro da Venezuela, a gente não estava divulgando porque a gente estava meio que clandestino lá, né? Porque o Maduro podia pegar a gente. Mas a gente fazia, desculpa a brincadeira, mas a verdade é essa. A gente estava enviando recurso lá para dentro, porque eu tive lá, e vi uma situação gravíssima lá, né? Então a gente estabeleceu uma parceria com a Federação Espírita de lá, que é a Embarquecimento, e a gente fez algum trabalho, e também na capital, Caracas, com um grupo cristão, né, evangélico, que fazia um trabalho de apoio às crianças ali em Caracas, principalmente, de famílias inteiras, que ia com um monte de criança para a rua, se alimentar do lixo e tal. A gente começou a resgatar essas famílias, às vezes pagava um aluguel, por exemplo, de $5, sabe? De $10. Então o nosso dinheiro acabava sendo muito forte lá, a gente ajudando muitas pessoas ali. Então, Venezuela, no Brasil, a gente tem um projeto, Brasil Coração que Acolhe, na divisa, lá em Boa Vista, né? Aqui em Campo Grande a gente está com uma orquestra e vamos fortalecer ainda mais a orquestra, que já era um trabalho já realizado há muito tempo e a gente abraçou agora, Jovem Emmanuel, né? E a Clínica da Alma, que é uma instituição que a gente apoia, que resgata pessoas moradoras de rua, que faz um trabalho extraordinário aqui também, crianças com microcefalia do Nordeste. Então, assim, toda a movimentação, hoje são mais de 45 polos de ajuda humanitária da Fraternidade Sem Fronteiras. Quantas pessoas, mais ou menos, é evidente que você tem um monte de gente que atende sem ter registro, mas quantas, assim, pessoas vocês atendem diariamente? Então, hoje, diariamente em torno de 15 mil. Nós servimos... Vergonha de falar que sim, criança é muito, né? São mais de 400 refeições que a gente serve, 400 mil refeições por mês. São mais de 400 trabalhadores assim, que recebem uma ajuda humanitária, né? Um salário, uma ajuda humanitária nos nossos projetos, mas que vai de resgatar a criança da extrema pobreza e levar na universidade. A gente está feliz porque acabou de passar a terceira universitária, né? A gente trouxe 2 universitários no nosso encontro aqui e agora entrou mais uma, né? Então a gente procura, assim, onde a fraternidade vai, ela fica. Então ela não passa, ela fica, ali a gente planta, acompanha, e aí a gente faz as caravanas, e essas caravanas são muito legais porque às vezes as pessoas chegam lá e falam, nossa, aqui falta tudo. Eu falei, falta, o que a gente pode fazer? O que você pode fazer? Vem cá, pensa. Aí a pessoa se motiva e ela faz campanhas, fura poço, sabe? Às vezes tem poço
poços em determinadas regiões da África que custa R$120 mil, R$140 mil. E às vezes grupos de caravana abraçam, porque eles tomam água suja, enfim, abraçam e furam poços artesianos de 150 metros. Então, assim, são forças do bem, a gente acaba sendo instrumento, né? Para que eles cheguem, a gente faz um trabalho, mas a continuidade, a profundidade é através desses grupos. Agora, por exemplo, tem um projeto que o pessoal de Londres, a Fraternidade de Londres, eles estão trabalhando, fazendo um projeto super lindo para levar uma escola completa para uma das regiões mais pobres de Moçambique, né? Tudo com financiamento até 2 anos. Espero que estamos com 50% de chance. Vamos vibrar para dar certo. Então são grupos que vão chegando e vão... é uma porta para que a pessoa possa entrar e trabalhar para o bem, né? Beleza, né, Wagner? Wagner, nós ficaríamos aqui a tarde toda. Mas infelizmente, né, nosso programa já está no fim. Nós deixamos nossos microfones para você deixar a sua mensagem final. E depois te conto. Então, eu acho que a gente comenta bastante no nosso dia a dia que o nosso principal objetivo é tudo que a gente está vendo, toda essa movimentação, porque às vezes a gente acha que o projeto é o fim. Não é o fim, o projeto é o meio pelo qual Deus nos dá a oportunidade de que nós possamos crescer espiritualmente. A gente não pode perder isso, senão você fica muito magoado com as pessoas, você magoa com as pessoas, você magoa porque não deu certo, você tem um monte de mágoa, de dificuldades, de dores desnecessárias, porque a gente perde foco. Então, quando a gente tem uma casa espírita, quando a gente tem um trabalho social, uma obra humanitária, é recurso de Deus para nós, para que a gente possa desenvolver em nós, vivendo em comum unidade, para nos transformarmos num ser humano melhor. É para isso, não é para outra coisa, né? Às vezes a criança tão pobre, tão magrinha, curioso, né? É para ajudar? Sim, é para ajudar. Mas na contramão disso, é para despertar muitos corações enrijecidos, congelados, que falam: meu Deus, eu estou reclamando todos os dias, porque eu não tenho, sei lá, um apartamento melhor, porque eu não tenho um carro novo, uma televisão, não sei quantos... Gente, então isso serve como reflexão. Então a dor do outro serve como reflexão aqui também do outro lado. Então, dizer isso, acho que tudo que a gente estiver fazendo na obra social, humanitária, religiosa, saber que aquilo ali não é o fim, né? O fim é a busca da verdade, a busca do amor. E quando a gente conquistar esse amor, esse é o fim, eu acredito, né? E tudo é um meio. Então que a gente se pacifique onde a gente esteja plantado, né? Seja nossa casa espírita, nosso trabalho social, nossa família, onde quer que estejamos inseridos, que a gente possa construir um mundo de paz, né? É isso. Muito obrigada, Wagner, e até outro dia. Obrigado. Eu agradeço minha professora querida, né? Aqui está meu amigo Carlos, Dora, Beth, Valesca, pessoas do nosso coração, na Fundação Chico Xavier. E eu entrei, eu acho que eu devo muito ao nosso querido Chico, porque eu entrei na doutrina e eu acho que eu consegui forças para liderar talvez esse movimento, porque eu tive essa base e quem abriu as portas para mim foi Francisco Cândido Xavier. Que lindo. Fiquei emocionado porque lembrei do Chico.